O juízo investigativo e o livro de Levítico. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série a respeito do tema do juízo investigativo. Hoje nós vamos começar uma análise um pouco mais profunda do livro de Levítico e de suas implicações em relação à doutrina adventista do juízo investigativo. Uma boa parte do que eu vou falar a partir de agora, nos próximos vídeos, tem que ver com esse material aqui, tá? Forma literária e função teológica em Levítico, do William Shea. Esse é um material bem interessante, eu não vou fazer uma análise desse artigo completo com vocês, porque senão vai começando a ficar muito extensa a questão, mas eu vou tratar alguns pontos muito importantes que ele coloca nesse artigo, para vocês entenderem um pouco uma visão geral a respeito do livro de Levítico e quais são as implicações dessa estrutura literária, das formas teológicas, da forma como a teologia de Levítico está construída para toda a ideia do juízo investigativo, que é bom sempre a gente lembrar, o juízo investigativo é a visão adventista da purificação do santuário em Daniel 8, paralela à abertura dos livros no tribunal celestial em Daniel 7, e etc, tá bom? E aí, para deixar clara a ligação entre Daniel e Levítico, o William Shea escreve o seguinte: à primeira vista, o observador casual pode sugerir que os livros bíblicos de Levítico e Daniel não têm nada em comum. O livro de Levítico fala sobre a legislação do sistema sacrificial e outras leis. Por outro lado, o livro de Daniel contém narrativas históricas e profecias de longo alcance, que descrevem o surgimento e a queda de reinos até o fim dos tempos. Contudo, ao observar mais atentamente, o leitor irá notar importantes ligações entre esses dois livros. Por exemplo, de acordo com a profecia de Daniel 8, uma importante parte da luta descrita entre poderes celestiais e terrenos tem seu foco no santuário celestial e no ministério que nele ocorre. Visto que Levítico contém mais informações sobre todo o sistema do santuário do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, naturalmente é de se esperar que Levítico esclareça, de alguma forma, a passagem de Daniel 8. O propósito desse ensaio é analisar a estrutura literária de Levítico e observar algumas de suas implicações teológicas suscitadas por essa estrutura. Tal estudo pode fornecer um contexto útil para a avaliação da mensagem do livro de Daniel. Levítico é uma casa do tesouro, rica de verdades sobre o santuário e o sistema de salvação. Um estudo dessa herança espiritual deve, portanto, oferecer ajuda para um estudo do desenvolvimento dos temas salvíficos na literatura posterior no próprio Antigo Testamento e nos grandes cumprimentos do Novo Testamento. Então, assim, o que o William Shea está tentando colocar aqui nessa introdução a esta análise é que muitas vezes as pessoas que fazem uma leitura desatenta dos livros podem achar que existe uma desconexão absoluta entre Levítico e Daniel. Inclusive o meu último vídeo, né, foi justamente colocando esses paralelos entre Daniel e Levítico justamente para enriquecer a base, né, da fundamentação da compreensão adventista de que vê paralelos importantes e interessantes entre esses dois materiais. Aí ele vai focar em Daniel 8, e aí é uma questão interessante. Ele diz que Daniel 8 tem o seu foco no santuário celestial. Mas como Levítico tem o foco no santuário da terra, é possível que Levítico ajude a esclarecer o que acontece em Daniel 8. Naturalmente, dentro daquela relação, conforme o livro de Hebreus, capítulos 8 e 9, de que os sacerdotes do ministério terrestre, do santuário da terra, ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Então é dentro desse contexto que uma relação entre o que acontece no santuário da terra pode esclarecer alguns eventos em torno do santuário celestial. Então a gente pode esperar sim que ao estudar Levítico a gente possa compreender essas questões de forma cada vez mais ampla, mais profunda, mais contextualizada e sobretudo de forma mais bíblica, tá? E aí ele exalta o livro de Levítico como uma casa do tesouro rica de verdades, especialmente em torno da questão da salvação.
Muitas vezes, quando a gente estuda soteriologia, a gente se concentra nas questões do Novo Testamento, especialmente pela manifestação de Cristo como Salvador, e de fato isso tem implicações extremamente profundas para toda a soteriologia, que gira em torno da pessoa e obra de Jesus Cristo, sua encarnação, sua vida sem pecado, sua morte, sua ressurreição, e como que tudo isso serve como um grande sacrifício substitutivo pelo pecado, um sacrifício expiatório, um sacrifício todo suficiente para perdoar os seres humanos em função de todas as suas culpas e de todos os seus pecados, e isso envolvendo todas as pessoas em todas as eras. Claro, trabalhando num paradigma um pouco diferente da visão calvinista, por exemplo, de expiação limitada, tá bom? Seja como for, Levítico vai ser um livro importante para tratar desses temas todos relativos à soteriologia, ainda que naturalmente sobre o fundamento do Antigo Testamento, e a gente precisa ser muito cuidadoso para avaliar as relações e as implicações de Levítico em relação a toda a mensagem cristã de expiação, perdão, salvação, purificação e tudo o mais, ok? Beleza, então, a partir desta introdução, a gente tem aqui diante de nós o livro de Levítico. Esse livro escrito há tantos séculos atrás, constituído aí de 28 capítulos, aliás, 27 capítulos, um livro muito interessante que dá aí cerca de 40, 50 páginas aí de conteúdo, de acordo com o tamanho da Bíblia que eu uso aqui, que não é uma Bíblia pequena, inclusive estou usando aqui a Bíblia de Andrews, né? De estudo da faculdade da Andrews, e um livro muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente fazer um panorama mais ou menos geral do livro, para a gente começar já a pincelar a sua estrutura literária e os seus focos teológicos, para a gente poder se aprofundar nas questões que têm implicação em relação à doutrina do juízo investigativo. Então, o que acontece? Existe, vamos pensar assim, uma forma bem simples da gente dividir o livro de Levítico. A gente divide o livro de Levítico do capítulo 1 até o capítulo 15, depois do capítulo 17 até o capítulo 27, e no meio do livro está o capítulo 16, que serve como ponte entre as duas metades do livro, dentro de uma estrutura quiástica muito interessante, mas pelas limitações das questões de vídeo e explicar as questões literárias e tal, elas são um pouco complexas e profundas, e muitas vezes em contexto de vídeo fica um pouco chato, as pessoas perdem um pouco do interesse e da concentração, então eu não vou justificar essa estrutura de forma muito ampla e muito extensa, como poderia fazer de uma forma um pouquinho mais literária, mostrando os paralelos entre o capítulo 11 por um lado, o capítulo 18 por outro, do 19, e vai fazendo esses paralelos todos entre os vários capítulos nas duas partes do livro, e no centro de toda a legislação levítica, e alguns dizem dentro do Pentateuco como um todo, está toda ali a ministração do dia da expiação como um clímax e um foco muito interessante. Dentro desse contexto como um todo, o William Shea escreve o seguinte: fica evidente a partir de qualquer revisão da literatura comentada sobre o livro de Levítico que o livro é bem organizado. Com exceção de algumas diferenças mínimas, os esboços de Levítico impressos pelos comentários bíblicos são todos similares. O livro se divide em duas metades, capítulo 1 ao capítulo 16, capítulo 17 ao capítulo 27. O primeiro bloco de 15 capítulos trata de vários assuntos do sistema sacrificial e atinge o seu clímax na legislação do dia da expiação no capítulo 16. A segunda metade do livro assume um caráter diferente. O cerne dessa seção é considerado como o Código da Santidade, pois nessas instruções um Deus santo chama o povo a viver em santidade. Então, é uma coisa importante de vocês entenderem que a Bíblia, ela é um livro construído numa mentalidade diferente da mentalidade dos tempos atuais, inclusive crítica da superficialidade do momento atual da história, com toda certeza. E assim como a gente hoje tem uma análise mais superficial das coisas em função
de toda uma mentalidade em torno de televisão, internet. As pessoas estão com a sua atenção e o seu foco muito reduzidos em torno de um monte de coisa e assim, muitas coisas chamando a atenção ao redor o tempo todo, obrigações, deveres, prazeres, necessidade de descanso e todos esses entretenimentos e coisas ao redor das pessoas. Isso está fazendo as pessoas a terem assim cada vez menos atenção e menos dedicação a coisas mais profundas e complexas. Veja que, por exemplo, o Twitter da vida aí tem o quê? 250 caracteres para você escrever o que você quiser escrever, ou seja, se você escrever muito mais do que 2 linhas, ninguém vai ler. Então escreve aí as suas 2 linhas para você contribuir com alguma discussão. E isso é uma questão muito interessante da mentalidade da nossa época. Levítico é completamente diferente. O tweet lá que o Moisés escreveu tinha 40, 50 páginas, e antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ler e gastar o seu tempo lendo o livro de Levítico de uma forma completa, tanto quanto possível, para você começar a fazer algumas coisas. Identificar alguns padrões, alguns temas, algumas cenas, algumas imagens, alguns sacrifícios, que vão começar de alguma maneira a se repetir e se explicar e se compreender e ter inúmeras implicações. Isso é uma coisa interessante. Lembra como a gente estudou o livro de Daniel? Então a gente pega os capítulos e começa a fazer paralelos entre eles, e daqui a pouco a gente começa a ter uma visão mais ampla, mais completa, mais interessante. Bacana. No livro de Levítico dá para fazer uma coisa mais ou menos parecida, naturalmente numa estrutura literária diferente da estrutura do livro de Daniel, mas que também é muito interessante. Então, por exemplo, você começa a estudar o livro de Levítico e é muito bacana ver como que o livro de Levítico começa. Olha só. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel, quando alguns de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele, para a sua expiação. Veja que o livro de Levítico ele não começa explicando nada, ele começa simplesmente dando instruções práticas a respeito de um culto onde se mata animais para que as pessoas sejam aceitas diante de Deus num contexto de expiação. Muito interessante. Naturalmente, é importante a gente entender que Levítico está conectado com os capítulos de Êxodo, que falam de toda a estrutura do santuário e etc. Então o livro de Levítico já pressupõe que você conhece, que Deus mandou fazer um santuário e etc. E agora vai colocar esse santuário para funcionar. E como é que ele funciona? Com sacrifícios de animais para expiação de pecados. É assim que começa o livro de Levítico. Ele começa de forma ativa, de forma pragmática, de forma legislativa, a explicar para as pessoas o que deve ou não deve ser feito em contextos de sacrifício pelo pecado para que o homem seja expiado e aceito diante de Deus, tenha os seus pecados expiados, perdoados e tal. Então, do capítulo 1 até o final do capítulo 7, você tem um monte de instruções diferentes em torno de sacrifícios e ofertas. E aí tem holocausto, oferta de manjar, sacrifícios pacíficos e ofertas pelo pecado. E aí, assim, pelo sacerdote, pela tenda, pela congregação, pelo indivíduo, pelo príncipe. Tudo isso vai se construindo lá na mentalidade do livro de Levítico, em torno das questões aí, e leis, e ofertas, e sacrifícios pela culpa, pelo pecado assim, pelo pecado assado, e o pecado de ignorância, e o pecado voluntário, e como que é, e como que não é, e etc. Chega no capítulo 8 até o capítulo 10, existe ali um parêntese em relação à consagração de Arão e seus filhos para o serviço do santuário, e aí o Arão ele oferece o sacrifício, e dá tudo certo, e Deus abençoa, e etc. E chega no capítulo 10, Nadab e Abiú já entram com fogo estranho perante o Senhor e já são fulminados. Olha como que o livro de Levítico ele é interessante no ponto de ser muito dinâmico, apesar de muitas pessoas considerarem o livro um pouco chato em função de muita legislação de sacrifício e tal, mas você percebe quando você começa a fazer o resumo que ele é um livro muito dinâmico, muito interessante, e que vai tendo assim uma grande aventura no contexto da relação entre Deus e o homem no santuário. Quando o homem obedece, dá tudo certo, quando o homem começa a desobedecer, dá tudo errado. Mas o que dá errado também não é uma coisa assim absolutamente insolúvel, porque inclusive todo o santuário era para lidar com os pecados das pessoas que tinham feito coisas erradas diante de Deus.
E aí você começa a perceber a soteriologia por detrás de toda a discussão em Levítico, tá? É a salvação do homem pecador que está aqui sendo mediada diante de Deus com sangue. Isso vai se tornar muito interessante lá no Novo Testamento, mas essa mentalidade já começa a ser construída no livro de Levítico, tá bom? Beleza. A partir do verso 11 até o verso 15, se trata de inúmeras questões relativas à impureza e à purificação daqueles que são impuros. Então, é a impureza dos animais imundos e não sei o quê, a impureza da mulher depois que ela dá à luz, a impureza em relação à lepra. E aí existe um monte de leis para você resolver esses problemas em relação à impureza, e aí tem banho, tem sacrifício, tem o holocausto, tem um monte de coisa para purificar as pessoas, é isso que a gente fala assim de purificação cerimonial, né? Para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus, estar em paz com Deus em função das suas iniquidades e impurezas, tá bom? Então, em grande medida, a primeira parte do livro de Levítico trata com iniquidades e impurezas sendo expiadas no contexto de sacrifício. E aí chega o grande dia da expiação, que é o ápice dessa legislação toda, tá bom? A gente vai falar bastante sobre o dia da expiação, inclusive em vídeos futuros, esse não é o momento de explicar muito detalhadamente as questões, mas o William Shea fala uma coisa interessante sobre esse contexto, ele diz o seguinte: com o capítulo 16, a instrução para o serviço do dia da expiação, atingimos o final da legislação que apresentou os sacrifícios prescritos. Desse modo, o ritual do dia da expiação é o apogeu e clímax do sistema sacrificial esboçado no livro de Levítico. O capítulo 16 também constitui um ponto de transição importante. A legislação agora é sobre as exigências e obrigações impostas sobre aquele que observa a lei de Deus. Assim, o apogeu do dia da expiação não marca apenas o ápice da legislação do serviço sacrificial, mas demarca o centro temático e o ponto alto do livro de Levítico. O ponto aqui é o seguinte: o livro de Levítico chega no capítulo 16 com o grande dia da expiação. Você estava lá o ano inteiro expiando o pecado no contexto aí desse monte de sacrifício, oferta pacífica, holocausto, isso e aquilo, e o príncipe, e o povo, e a congregação, e etc. Chega no dia da expiação, você tem os grandes rituais em torno do bode para o Senhor, o bode para Azazel, e ali existe a purificação do santuário no contexto de inúmeras questões que são muito interessantes e que têm implicações muito legais porque a gente vai estudar em termos de soteriologia e da doutrina do juízo investigativo e etc. Quando passa o capítulo 16, o foco do livro já não é mais sacrifícios e rituais em torno de iniquidade e impureza. Agora você tem de fato todo um código de santidade. Então, por exemplo, o capítulo 18 vai falar da sexualidade, com quem pode se casar ou não pode se casar. E é mais ou menos assim, você tem que seguir a lei de Deus e a palavra de Deus. Quando você não segue, você precisa de perdão. Aí o santuário provê o perdão no contexto desses rituais todos. Então, se você leva tudo isso a sério, então olha, cuide com quem você casa, cuide com o que você come, cuide com o que você faz, em relação a um monte de coisa, e aí vai existindo um monte de leis contra os crimes, os pecados, os problemas, fala das leis em relação às festas, fala da lei em relação a todo o ciclo de plantio e, enfim, dias sobre jubileu e um monte de coisa a favor dos pobres, contra a idolatria e etc. Depois, no final, existe aí uma questão toda de bênçãos e maldições, bênçãos para quem obedecer, maldições para quem desobedecer. Ok? Então você percebe que o livro de Levítico tem essa estrutura bastante interessante e a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho melhor essa estrutura para a gente avaliar quais as implicações do livro de Levítico para a soteriologia cristã dentro de um contexto da doutrina do juízo investigativo. O adventismo ele é acusado de ser herético, dentre outras coisas, por de alguma maneira se implicar ou se levantar contra a suficiência do sacrifício de Cristo em função das suas opiniões a respeito da doutrina da expiação, do perdão, no contexto aí do livro de Levítico como um todo e tal. Muitos cristãos acham que a mentalidade adventista em relação a esses pontos é uma mentalidade herética, legalista,
baseada na lei de Moisés e um monte de coisa, e a gente precisa esmiuçar um pouco dessas críticas e dessas impressões para a gente avaliar se elas são justas ou não, e se na verdade o que acontece é que o livro de Levítico nos ensina algumas coisas importantes que têm implicações profundas sobre a própria soteriologia cristã e que não estão sendo levadas a sério, atentamente, pelo mundo cristão de uma forma mais ampla. Então a partir de agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no livro de Levítico. Fica com Deus até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.